Vamos lá. Falar uma Próximo. coisa próximo. Também não é muita novidade, mas é sempre bom comentar quando a gente tem a possibilidade de ter um novo tributo. E esse tributo afetaria aqueles que adoram uma jogatina. Cassino disfarçado. Não acredito. É, mas não só, né? É que a gente tem assim, pôquer, agora a gente tem apostas online, a gente tem a loteria, né? Que os senhorzinhos vão lá na lotérica, não só os senhorzinhos, eu falo isso com minha avó, ela foge para ir na lotérica jogar. Então, é Sacanagem. complicado, né? Então, gente, vou ter que falar para ela, vó, agora a senhora vai ter que pagar mais um imposto não é nem um imposto, é um tributo, porque não é, vai ser uma CID, né? Que o governo está pretendendo criar uma CID sobre as apostas esportivas, né? E muito provavelmente ele vem aí nos próximos dias já como uma medida provisória, porque houve uma assembleia, uma audiência pública promovida pela nossa querida Câmara dos Deputados para ficar inteirado da matéria, né? O que nem muito, não é muita gente que participa, infelizmente, e o governo já está preparando uma proposta de medida provisória. Claro, vai ter toda aquela questão, vai ter uma MP, então a CID por si só ela é um tributo um pouco mais complexo do que os outros, porque ela tem alguns requisitos específicos para poder fazer, né, a instituição de uma CID. Inclusive tem uma discussão relevante sobre isso no próprio STF que está para julgar aí nos próximos dias, porque a CID ela tem que observar uma série de requisitos. Então, quando vir essa medida provisória, além, né, do valor que vai ter que ser pago, a gente tem que observar se essa CID ela é válida, porque é um tributo complexo do ponto de vista formal, né? É só explicando aí, porque tem muita gente que não sabe, que a Bruna vai falando, achando que todo mundo aqui, né, sabe o que que é CID, né? Ah, é, É, perdão. então, tem gente aí que assiste, a gente que, né, tá querendo aprender um pouco, né? Muito embora não dá para falar de tudo, a gente vai só tentando explicar algumas coisas importantes. Mas a CID é chamada, a denominação, né, o nome disso aí, né, é Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico, né? Exato. E é uma contribuição. E veja, uma das premissas de qualquer contribuição que é cobrada é que ela tem a sua receita, ela deve ter uma vinculação, né? Ela tem que ser vinculada. Você tem que dizer, ó, por que foi criada essa CID, qual que é a vinculação, qual que é a destinação dessa receita. É uma premissa básica, sob pena de ela ser julgada ou ser declarada um Inconstitucional. dia, né, se houver isso, inconstitucional. Enfim, mas vai ficar mais cara a aposta aí, né, do pessoal aí. E, pô, Vai, você sabe que eu sou muito alienado, né? Porque, você veja, eu achava que era só futebol, isso, não, né? É tudo. é Eu loteria, gosto de Fórmula 1, e diz que tem aposta até de Fórmula 1, e aposta de sim. todo tipo de esporte, né? O pessoal, e dá dinheiro, né? O pessoal faz uma fezinha lá e diz que tem gente que ganha um troquinho, né? Enfim. Enfim, vai ficar mais caro. É, É lógico, né? É que assim, também, pô, mas como é que pode? Os caras vão fazendo isso e ninguém, só agora, depois de quanto tempo vão tributar? A velocidade das relações, né, sociais é bem mais acelerada do que as jurídicas. Então o pessoal já está de olho nisso há muito tempo. Mas até, né, vir alguém, até alguém tem muito interesse por trás também. Veja que vai tal, vir a medida provisória, é isso? uhum. Salvo engano, a legislação que estabeleceu o fundo tem mais de 4 anos já. Então, Assim, até que demorou para vir, né? É que a CID, ela precisa, no caso, por que que eles vão fazer por CID? Porque o mercado ali precisa, teoricamente, né, gente? Essa é uma forma de falar, de uma intervenção, porque está gerando muito lucro e pode gerar um desequilíbrio ali. não pode Então, ganhar o dinheiro. governo precisa Não intervir. pode ganhar dinheiro. Aquilo dá dinheiro, filho. Já alguém já vem alguém com o olho grande ali e já quer um, um pedaço, né, desse lucro. Já quer tomar uma parte aí para você. Já quer um nacozinho ali do teu lucrinho. É O normal. que é melhor? Fazer aposta ou comprar na Shein? Ele Aí, tira ele manteve a isenção e agora vai tributar a aposta, entendeu? Você não pode ter lazer nesse mundo. eu não sei não, para duro, hein? Porque tem muita gente que faz essas apostas, hein? Enchem e aposta, mas
não é muito popular também, né? É que, assim, o problema é que ninguém está sentindo, né? É que dessas empresas, da Shein, sei lá, essas empresas ali, é que já foi falado, ó, vai ficar mais caro 60% do que ser importado, o pessoal ficou doido já, né? É que isso aí Sim, o pessoal fala, vai ter tributação, tá, beleza, tu continua apostando. A hora que ficar mais caro, daí o pessoal pula. Aí, exatamente. só que daí pode ser tarde demais, gente. Presta atenção, né? Daí vai, passa 60 dias, depois mais 60, aí convertido em lei, um abraço. MP. Perigoso até no jogo do bicho ter que pagar. Ah, essa eu queria ver, hein? Porque Essa eu, o dinheiro não tem essa cheiro, eu lembra queria daquela ver. Essa eu história? queria ver. Essa eu queria ver. Essa eu queria ver. Imagine. Ah, Essa foi bom. Essa ó, ia ser legal de ver, mas duvido que saia. Mas tudo brinca- bem. Brincadeiras à Não parte, né? mexe, né? Por que será que não mexe? É. Vamos lá, para mais uma aula do nosso professor Nicolas. Vamos falar sobre créditos, sobre frete na compra de combustível, ou melhor, nas operações interestaduais. Alguns estados têm glosado o crédito sobre o frete na quando existe, né, a operação interestadual com combustíveis e lubrificantes, que teoricamente a gente chama de imune, né, mas não é bem uma imunidade. Ela está na Constituição, mas não sei se o termo correto seria imunidade neste caso, porque na verdade quem paga o tributo é o destino. Então, complemente. É, né? Então, isso aí é assim. O pessoal que trabalha com combustível, e são derivados de petróleo, tá? Nesses casos aí. São combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo. Na Constituição, quando fala de ICMS, ele menciona que nas operações interestaduais com esses produtos, destinados a consumidores finais, vai haver uma não incidência do ICMS na origem. Então, o ICMS não incide na operação interestadual. Então, como a Bruna bem colocou, não se trata de uma desoneração. É diferente. Aqui há um deslocamento do Estado competente para receber esse tributo. Então, você não vai tributar na origem, mas para homenagear, né, o Estado de destino, que vai receber toda a arrecadação. Isso o Constituinte decidiu. Ah, mas quem decidiu? Constituinte, lá em 88. Quando, ali a partir do artigo 155, esse segundo, e os seus parágrafos lá que falam do ICMS, então, isso foi definido lá. Então, não há incidência na operação interestadual com essas mercadorias, mas para que o ICMS seja todo recolhido para o estado de consumo. Então, por exemplo, se eu estou no Paraná, vou vir para São Paulo, eu não vou recolher nada de ICMS nessa operação para o Paraná, mas se a alíquota interna desse produto lá em São Paulo é 18%, eu vou recolher 18% para São Paulo. Que hoje, como é que funciona a sistemática, né? Você tributa com a alíquota interestadual, o ICMS interestadual fica com a origem, e a diferença vai para o destino. Tanto que nas operações para consumidores finais tem o default. É isso que acontece? Pois é. Só que, na verdade, quando você faz operação com esse produto para não contribuinte, você recolhe tudo para o destino. Qual que é o BO da vez agora, né? Os estados devem ter parado, olha só, deve ter alguém, muitos lá deve ter o pessoal que fica sentado o dia inteiro pensando em maldade, não é possível, né? Pensando, o que que eu vou fazer para ferrar o contribuinte, o que que eu vou fazer para aumentar a arrecadação aqui, né? E daí alguém chegou lá à conclusão e falou, pô, peraí, no estado de origem não tem a tributação desse mês, não incide. E, às vezes, eu contrato um transportador, eu remetente aqui no Paraná, por exemplo, contrato um transportador, o frete é por minha conta, o transporte é interestadual, o transporte interestadual é diferente da mercadoria, então ele vai sofrer a tributação. E existe a possibilidade de eu tomar crédito do serviço de transporte, desde que a minha operação subsequente seja tributada, né? O meu produto, que é objeto desse transporte, seja tributado. Aí alguém pensou, pô, não é tributado. Não tem previsão de manutenção de crédito de acordo com a legislação, com a Lei Complementar 87, não há previsão de, nesse caso, não tributar e manter créditos pela entrada. Então, vamos glosar o crédito do camarada aqui. E é isso que está sendo feito, né, por alguns estados. E Exatamente. possibilitando a compensação desse crédito, porque não há uma tributação para o estado de origem nessa operação interestadual. Mas veja, isso não é uma desoneração. Isso é um deslocamento do estado competente para receber o ICMS. No caso, vai ficar com o destino. Então, você, que é remetente, vai pagar o ICMS por destino. Vai recolher o ICMS por destino. Só não vai recolher para a origem.
Será que glosar o crédito aqui, sendo que você vai tributar, mas para um outro estado, isso não fere o princípio da não cumulatividade? Será? Vai acabar onde? Mais uma discussãozinha, ó. Então, você que tem frete, essa é uma discussão interessante, tá? Essa é uma discussão interessante. Eu nunca, vocês vão nunca vão dizer, ó, 100% de chance, porque isso aí, falar que no judiciário você tem 100% de chance é só um maluco falar uma coisa dessa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Não é uma certeza matemática, né? Não é uma certeza matemática. Então, mas é uma discussão bem relevante. Para quem tem essas operações e vai ter a glosa do crédito aqui na origem, eu acho que é forçado, tá? Não, é uma boa discussão para manter o crédito. Uhum. Ou, 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 já que estamos falando da DC 49, né? Tá aí, vamos fazer alguma coisa, vai sair um convênio, não sei o que vai ser feito lá, enfim. Seria legal, talvez, nessas situações, falar que o crédito que é acumulado aqui transfere-se para o destino, onde, de fato, lá o semestre é recolhido. Mas ele pega e fala, peraí, meu cara é consumidor final, como é que eu vou transferir para o destino? Não é problema, não é problema. Então, se não dá para transferir para o destino, fica com a origem, mas tem que deixar claro isso, em algum lugar tem que estar escrito. No final das contas, quem vai ter que definir é o judiciário, né? Daqui uns, quantos anos será? Vou Matéria... chutar 5? pode ser, uns 5 anos, né, talvez, né? Vamos com sorte, É, com com sorte. sorte, né? E com Apesar uma, que tá cada vez. e com uma modulaçãozinha, certeza, É. né? Então, a hora de discutir agora, eu acho, minha opinião. Mas paga o ingresso lá, só espera, planeja bem como você vai fazer essa entrada, né? Para depois não ter problemas. Exatamente. Então vamos lá, vou para a última de hoje, para a gente terminar nossa sexta-feira bem. Eu adoro esse assunto, para ser sincera, eu sou apaixonada por ele. Eu vou te falar, o Nicolas não aguenta mais ouvir falar nisso. Do que da. Tributação sobre softwares. Meu Deus do céu. A Bruna é adora a parte de tecnologia ali. Né? É, eu só botei para TI porque eu não tenho uma qualidade. Assim, eu gosto, mas eu sou muito lerda, então não dá. Para trabalhar em TI não dá. Nesse ponto, assim, gente, até o tico e teco fazer sentido para mim demora demais. Então É, vamos lá. mas é porque você fez direito primeiro. Foi por isso. É, E aí você não, o pessoal já entra com aquela versão de matemática na faculdade. é que eu quero entender por que que vai funcionar. É que, né, assim, conversar com técnico de TI ou com o pessoal que trabalha nessa área, eles não têm paciência. Às vezes ele nem sabe por que que o negócio é Só daquele jeito programa. e assim. Só programa é daquele jeito, cheio de formulazinha lá, aquelas, enfim, né? Os É, algoritmos que eles colocam, enfim. eu quero entender o caminho das coisas, não dá muito certo. Né? Mas então, a gente teve uma decisão do Fala do STF. tributo que você entende. Vai lá, vamos lá. É, isso a gente tem que entender, né? É. Vamos lá. O STF decidiu há um tempo atrás, né, sobre aquela discussão software de prateleira e software customizado, né, ou aquele que é a licença de uso do software, que é o SaaS, que a gente chama. E ele definiu que não existe mais essa história de software de prateleira, é tudo ISS, vamos dizer assim, né? Entre os conflitos entre ICMS e ISS, o software ele é tributado pelo ISS. E ele usou uma palavrinha lá que, para definir o que é um software, ele depende da propriedade intelectual de quem desenvolveu, porque o software ele é um código, depende de programação e tal, e tem uma propriedade intelectual envolvida nele. E a nossa querida e amada Receita Federal falou assim: ah, é? Então o software ele precisa de propriedade intelectual? Então, e as pessoas que fazem a importação do software e faz o pagamento para fora do Brasil, né? É, remete, emprega ou faz o efetivo pagamento para fora do Brasil. Como que funciona essa tributação? Um contribuinte foi lá e perguntou. E a Receita respondeu, através da solução de consulta, que todo software, a partir do entendimento do STF, ele seria tributado como se fosse um royalty, ou seja, tem uma propriedade intelectual envolvida, então é um royalty. O que acontece? Quando um contribuinte importava um software que seria chamado de prateleira, ele pagava os impostos como se fosse uma mercadoria.
E agora ele importa um software, independente de como vem, se é uma licença de uso ou se é um software pronto para ser usado, se ele vem em outra forma e tal, ele vai pagar com royalties para quem está fazendo essa venda. O que isso diferencia? Quando o contribuinte pagava como mercadoria, pagava ICMS. Agora, como não tem mais essa questão do ICMS, a Receita falou, não, então é royalties, eu vou cobrar o imposto de renda retido na fonte, no valor que você vai pagar para quem te vendeu lá fora do Brasil. Ou seja, a Receita pegou para ela, falou, não, vai pagar o IR-fonte, 15% aqui na remessa, e quem é responsável por esse recolhimento é o banco, então não tem como fugir. O banco não paga o dinheiro, não transmite o dinheiro sem fazer essa, Trocar de câmbio. essa, ele confere. Por isso que quando a gente está falando de tributação internacional, né, remessa de valores para fora, é muito difícil ter essa negação em alguns aspectos, né? Porque o banco é o responsável e se ele não confere, ele pode ter responsabilidade em pagar junto esse valor. Então, É o responsável, é o é, do responsável, né? exatamente, você tem que apresentar lá, e às vezes a gente tem problema até de câmbio, etc., que a gente pode falar disso em outra hora, mas o banco é complicado. Então, quem fizer importação de software, seja como for, segundo o novo entendimento da Receita Federal, de acordo com aquilo que o STF decidiu, vai pagar IR-fonte de 15%. Não paga CID porque tem não vai pagar CID royalties, porque a legislação ela não, ela faz uma ressalva, mas vai pagar IR-fonte, 15%. Ai, ai. E só eles decidiram isso. Bom, a Receita na verdade, está com esse entendimento porque no julgamento lá do software falaram uma coisa no meio da história que era transferência Propriedade intelectual. proposital, né? Isso aí tá igual aquele caso lá da restituição ou da complementação do ICMS-ST, né? Que o Barroso foi lá e falou que o vento que sopra lá, sopra cá, né? E no fim das contas os estados estão cobrando complementação. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Um É. detalhezinho que vai falar, o gato da Bruna subiu Gente, o gato subiu no telhado, literalmente, né? Vai subir. é. Então, então o foi exatamente a mesma coisa, né? Então, por um detalhe, a Reis, pô, mais uma vez alguém lá com a cabecinha maldosa, o que que eu posso? Dá para pegar, fazer isso e tal, e cobrar imposto de renda na fonte aqui. Ele falou assim, então, já que não vai pagar ICMS, porque o contribuinte ia falar, não, não incide ICMS. A gente falou, então você não vai pagar ICMS, então você vai pagar para mim. Então é IR, né? Não é uma coisa ou outra, né? Exatamente. E não tem nem discussão, né? Porque o próprio STF falou. Então ela só pegou ali e tirou a parte que lhe cabia e falou, não, então agora o banco cobre por mim. É, e aí começa outra discussãozinha, né? Provavelmente, né? Em relação a isso aí. Será que é? Será que não é? É, Ih, será que é aqui? tem outras repercussões, né? A gente pode falar que é serviço, isso, aquilo, que, nossa, a gente pode falar muito sobre isso ainda no futuro. Na verdade, que bom, né? Que bom que a gente tem bastante ideia e vai ter bastante assunto para tratar aqui. Bastante Friday Tech, Esse é o nosso objetivo. exatamente. Beleza? Tem mais alguma coisa? Beleza. Nada? Não, por hoje é só. Nem o recado paroquial e nada? Então, pessoal, a gente continua pedindo, né, que vocês nos acompanhem, sigam o nosso Instagram, nos acompanhem aqui no YouTube. Como que é? Aperte o sininho, se inscreva. Clica no sininho lá do YouTube. Ajuda a gente, como tem um canal que eu sigo aí que acompanha a Fórmula 1, né? Por incrível que pareça, também vejo umas coisas que não são de tributos, né, de vez em quando, né? Quebra essa pra gente, né? Quebra essa pra gente, clica lá no sininho, curte lá. Tá legal. O pessoal, e como a gente está falando, teve coisa que nem hoje a gente falou de coisa que não é bem, é do dia a dia. A gente quer levar isso aqui para as pessoas conhecerem tributo, entender aonde que isso impacta. Na verdade, todo tributo impacta todo mundo, né? Então a gente quer cada dia tornar um pouco mais leve para o pessoal entender e ver que todo mundo é interessado nesse assunto, né? De um jeito ou de outro. Que afeta o teu bolso, o meu e de todo mundo. Nós queremos descomplicar o direito, o tributário em si, né? Não só o direito, mas fiscal e contábil. A nossa ideia é sempre trazer a informação mais clara possível. É isso aí. E a gente, como youtuber, tá, ó. Vai aprendendo aos poucos. Então,
Mas então tá bom, pessoal. Sexta-feira que vem a gente se vê. Não esquece de mandar, se você gostou, manda para alguém que às vezes ajuda lá, né? O colega que está com uma dúvida na industrialização por encomenda, no crédito do ICMS. Quem sabe ajuda ele lá a resolver um probleminha. E manda sugestão pra gente. Manda no Instagram, manda no e-mail, enfim. Mande Deixa sugestões. aqui no vídeo, pode deixar Comentário comentários ali, aqui. isso, coloca ali para. É legal porque a gente vai trazendo temas que talvez sejam temas interessantes para muita gente. Exatamente. Chega, Então, vamos descansar, tá bom? bom feriado para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Até, tchau, tchau.